Autoridades presentes, senhoras e senhores, estamos iniciando a solenidade de posse da nova mesa diretora do Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia, biênio 2026-2027. Para compor a mesa de honra, convidamos o senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Marcos Presídio, acompanhado do senhor governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputada Ivana Bastos. Senhora Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Cíntia Rezende. Senhor Senador da República, Otto Alencar. Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, Pedro Maia Souza Marques. Senhor Prefeito da cidade do Salvador, Bruno Reis. Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Francisco Neto. Senhora Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado da Bahia, Camila Luz. Senhor Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Gildásio Penedo Filho. Senhor Conselheiro Corregedor Decano do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Inaldo Araújo, presidente eleito do Instituto Rui Barbosa, biênio 2026-2027, que neste ato representa a presidência do Instituto Rui Barbosa. Senhora Conselheira do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Carolina Matos. Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, João Bonfim. Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Otto Alencar Filho. Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Josias Gomes. Gostaríamos de registrar também, como extensão da mesa, senhor presidente do Tribunal Regional Litoral da Bahia, desembargador Abelardo da Mata, senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Ivana Magaldi, senhora defensora pública geral da Bahia, Camila Canário, e o senhor presidente interino da UPB e prefeito do município de Tuberá, Regi Jonas Aragão. Sintam-se parte da mesa de honra neste momento especial. Registramos também que o senhor vice-governador Geraldo Júnior não pôde estar presente, mas mandou mensagens felicitando as 4 anos e desejando boa sorte e sucesso ao presidente eleito, como também ao presidente Marcos Presídio e ao conselheiro Gildásio Penedo Filho. Neste momento, senhoras e senhores, com a palavra o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Marcos Presídio. Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão solene de posse dos novos dirigentes desse tribunal. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo tenor Carlos Lima e o pianista Jairo Tadeu.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podemos sentar. Senhoras e senhores, agradecemos as presenças dos excelentíssimos senhores conselheiros, parlamentares, desembargadores, juízes, procuradores, promotores, secretários de Estado, secretários do município de Salvador, prefeitos, militares, presidentes de sindicatos, associações, cooperativas, federações, assessores, diretores, servidores deste tribunal, colegas da imprensa, senhoras e senhores. Neste momento, assistiremos ao vídeo institucional do Tribunal de Contas da Bahia. Nesses 4 anos, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia viveu um tempo de transformação, consolidou um novo olhar sobre o controle público e está mais moderno, mais próximo e mais preparado para o futuro. O TCE Bahia colocou o diálogo no centro das decisões e se tornou referência em consensualismo e atuação orientadora. Passamos a estar lado a lado com os gestores, ajudando a prevenir falhas, acelerar soluções e construir decisões conjuntas. Mais do que fiscalizar, o tribunal passou a orientar para transformar, com mediações históricas que ajudam a impulsionar o desenvolvimento da Bahia. O que a gente tem como marcante nessa gestão, foi a vanguarda do tribunal, em relação aos TCs subnacionais na técnica do consensualismo. O consensualismo vem como uma ferramenta de diálogo, e o tribunal, nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ele acelerou o processo de resolução como um ente orientador da resolução de problemas de interesse da população e de interesse do Estado. Com
Continuamos inovando em todas as áreas do tribunal. Com tecnologia, inteligência artificial e comunicação moderna, o TCE Bahia se tornou mais ágil, transparente e acessível. A assistente virtual Ticiane e os modelos preditivos de auditoria trazem eficiência e precisão na análise dos processos. O tribunal fortaleceu sua comunicação com a sociedade por meio de campanhas, redes sociais e uma linguagem mais acessível. Um TCE que informa, explica e conecta. Nesses últimos anos aqui, o tribunal conseguiu ampliar a sua participação em redes sociais, na divulgação dos trabalhos, e o contato com a sociedade ficou maior. A gente conseguiu implementar políticas de linguagem simples para todo o tribunal. Isso tem ajudado bastante nessa divulgação, porque o Tribunal de Contas ele não era tão conhecido nas suas funções. E hoje em dia é uma instituição que é mais abarcada pela sociedade como um todo. A força do TCE vem das pessoas, de quem trabalha aqui todos os dias e de quem é beneficiado pelo nosso trabalho. Valorizamos cada servidor com conquistas históricas, como o novo plano de cargos e salários, capacitações permanentes e melhores condições de trabalho, porque cuidar de quem serve é também cuidar da sociedade. O Tribunal de Contas vem investindo fortemente no seu maior ativo, que são as pessoas. Nos últimos anos, avançamos muito na valorização dos servidores, com melhorias em áreas como remuneração e benefícios, capacitação profissional, saúde e bem-estar. E essas ações, elas demonstram o compromisso do tribunal em construir um ambiente mais humano, mais motivado e mais preparado para os desafios futuros do tribunal. O TCE também se modernizou por dentro, reformou seus espaços, ampliou áreas de convivência, modernizou o plenário e investiu em energia limpa e sustentabilidade. Estrutura renovada, tecnologia avançada e um ambiente mais acolhedor para quem faz o tribunal acontecer. Nos últimos 4 anos, executamos reformas estruturais e funcionais em todos os ambientes do edifício sede do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Referidas intervenções buscaram promover uma melhor qualidade de vida laboral, bem-estar e também a valorização do servidor no seu ambiente de trabalho, que é o grande ativo desta casa. Cada avanço desses 4 anos foi construído por pessoas que acreditam no serviço público como um instrumento de transformação. O TCE Bahia encerra este ciclo mais moderno, mais próximo e mais preparado, pronto para seguir evoluindo com o mesmo propósito: cuidar do que é público com o olhar voltado para o cidadão. TCE Bahia, inovação que aproxima, controle que transforma. Senhoras e senhores, ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Marcos Presídio. Boa tarde a todos, a todas os presentes. Inicialmente, saúdo a todos e faço em nome do excelentíssimo senhor governador Jerônimo Rodrigues, do senador da República Otto Alencar e também do prefeito de Salvador, Bruno Reis, vossas presenças em nome de vocês, doutor Pedro Maia. Em nome de vocês, eu saúdo a todos. A presença de todos vocês muito nos honram. Sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. Talvez muitos esperassem que este discurso começasse com números, conquistas e entregas. De certa forma, nós já fizemos isso no vídeo que acabamos de assistir. Não é apenas um registro de entregas, é um retrato de uma escolha institucional. A escolha de um tribunal que decidiu olhar para além do processo, para além do papel e colocar o cidadão no centro do controle. Preciso começar falando de um prédio fechado, um prédio silencioso, erguido com recursos públicos, equipado e pronto, e ainda assim vazio.
Trata-se de uma unidade de processamento de mandioca. Podemos chamá-la de casa de farinha. Foi um investimento público de quase R$200 mil. Este caso esteve sob julgamento neste tribunal. E o que chamou a atenção de todos foi o fato de que a obra foi construída, está em boas condições, mas nunca funcionou. Uma obra pública como essa não pode ser edificada para esperar o tempo passar. Ela precisa gerar resultados, atender à sua finalidade, transformar investimento em benefício real. Eu acredito no controle como aquele que está atento à finalidade de uma ação governamental e que se assegura o investimento se converta em resultado concreto. Nesses 2 biênios consecutivos de intensa dedicação, atuamos para dinamizar esse papel do controle externo, antenados com os novos ventos que sopram nos tribunais de contas de todo o Brasil. Desde o primeiro dia, tivemos clareza de que o tribunal precisava avançar, sem abrir mão da defesa intransigente do interesse público e o compromisso com a sociedade baiana. Buscamos fortalecer a nossa instituição, tornando-a mais moderna, mais efetiva e mais conectada à realidade. Avançamos para além da lógica exclusivamente punitiva, apostando em mecanismos capazes de prevenir falhas, corrigir rumos e produzir resultados. A experiência das soluções consensuais em projetos estratégicos, como o VLT e a Ponte Salvador-Itaparica, demonstrou que é possível atuar com firmeza e, ao mesmo tempo, com responsabilidade institucional e diálogo republicano. Reforçamos a atuação da ouvidoria, aproximando ainda mais o Tribunal do Cidadão, porque acreditamos que uma instituição só se fortalece quando escuta. Nossos técnicos foram incentivados a realizar auditorias voltadas às políticas públicas, como saneamento, mobilidade urbana, meio ambiente e segurança pública. Atuamos em cooperação nacional e internacional, enfrentando temas como o acesso ao ensino médio e a violência contra as mulheres. Intensificamos a fiscalização das transferências especiais, as famosas emendas PIX, reafirmando nosso compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos. Vimos que a modernização do tribunal não foi um fim em si mesma. A tecnologia, a inteligência artificial, a comunicação acessível não vieram para substituir pessoas, mas para ampliar o cuidado com o recurso público e aproximar o tribunal de quem ele serve. As imagens que assistimos deixam claro, nenhum resultado acontece sem pessoas, servidores, colaboradores e terceirizados. Todos fazem parte de um mesmo compromisso. Valorizá-los não foi uma pauta administrativa, foi uma decisão ética e uma escolha de gestão. Da mesma... Não tem água. Da mesma forma, quando o tribunal se renova por dentro, como visto nas imagens, ele envia uma mensagem clara. O cuidado com o patrimônio público começa dentro de casa. E é por isso que eu volto agora àquela história do início, a Casa de Farinha. Destaco a atuação qualificada do Ministério Público de Contas, cuja manifestação contribuiu de forma decisiva para que a análise do caso ultrapassasse a frieza dos autos. Dessa forma, o TCE da Bahia, com visão orientada à efetividade, deliberou pela adoção de medidas concretas para viabilizar o funcionamento da unidade, resgatando a finalidade social do convênio, com prazos, acompanhamento institucional e suspensão da tomada de contas até a nova deliberação. Em vez de simplesmente consignar a falha e impor a penalidade, caminho previsível e, talvez, o mais fácil. Este tribunal escolheu ir além. Tratou o caso com a mesma prioridade e densidade reservadas a grandes empreendimentos, reafirmando que a relevância do controle não se mede pelo tamanho da obra, mas pelo impacto real da política pública na vida das pessoas. Ao optar por outro caminho, compreendeu que a mera recomposição financeira não substitui a concretização de direitos da comunidade local.
É nisso que acredito e por isso trabalhei nesses últimos 4 anos. Agora, encerrada esta missão, permita-me voltar o olhar à base de tudo que sou, minha família. Agradeço profundamente às minhas filhas, Lua, Yasmin e Nicole, por permanecerem ao meu lado com tanto amor e maturidade. Peço desculpas pelas ausências, pelas partidas apressadas, pelos momentos em que o dever falou mais alto que a nossa convivência. Registro meu agradecimento especial a você, Alice. No meio dos desafios, das responsabilidades e das decisões difíceis, você surgiu como um porto seguro. Agradeço às minhas enteadas, Valentina e Elisa, um verdadeiro presente que ganhei. Agradeço também aos meus irmãos e a todos os meus familiares que formam essa rede afetiva que me sustenta. E com especial emoção, volto o meu pensamento aos meus pais, que já não estão aqui, mas cuja memória me acompanha todos os dias. Sei que a educação, a retidão e o senso de responsabilidade que me transmitiram seguem vivos em mim e foram fundamentais para que eu honrasse a missão que hoje encerro. Contei ainda, sempre, com o apoio incondicional dos meus pares, conselheiro Gildásio Penedo Filho, Inaldo Araújo, João Bonfim, da conselheira Carolina Matos, do saudoso conselheiro Pedro Lino e do inesquecível conselheiro Antônio Honorato. Faço questão de citar também os procuradores do Ministério Público de Contas, doutora Camila Luz, doutora Érica Almeida, doutor Maurício Calef, doutor Marcel Siqueira, doutor Danilo Andrade e doutor Antônio Tarcísio de Carvalho. Meu muito obrigado. Todas as conquistas foram obtidas com o apoio da qualificada equipe técnica deste tribunal. Seus auditores, servidores e terceirizados, cada um deles, com seu labor diário dedicado, firme e austero, fizeram do nosso tribunal um local melhor para trabalhar e gerar resultados para a sociedade. Faço um registro especial de agradecimento à minha equipe mais direta. Vocês compreenderam meus ideais e implementaram com louvor. Meu muito obrigado. Não poderia deixar de mencionar a parceria institucional com diversas entidades, com destaque para o Ministério Público Estadual. Deixo o meu abraço afetuoso à doutora Norma Angélica e ao doutor Pedro Maia. Assim encerramos este ciclo, com a consciência tranquila de quem trabalhou com serenidade, dedicação e amor à instituição. Deixo essa presidência com orgulho do caminho percorrido e com esperança no futuro. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia segue mais moderno, mais acessível, mais humano e mais preparado para os desafios que virão. Se há um legado que considero central nessa gestão, ele se resume a uma única frase: abrir as portas do tribunal. Um tribunal que não se limita à burocracia, que não se acomoda no conforto da punição automática, mas que se compromete com o resultado final, com o interesse público maior, com a transformação social e com as entregas que chegam na ponta. Antes de finalizar, aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas aos conselheiros recém-chegados, conselheiro Otto Alencar Filho e o conselheiro Josias Gomes. Sejam bem-vindos a este tribunal. Não poderia deixar de registrar o aniversário hoje da esposa do nosso futuro presidente, doutora Roberta Penedo. Cadê ela? Cadê a Roberta? Parabéns. Por fim, ofereço meus mais sinceros votos de pleno sucesso ao presidente Gildásio Penedo Filho, homem público competente, respeitado e valoroso,
que retorna à presidência desta casa com a confiança de todos nós e a certeza de que sua experiência e a sua serenidade, seu compromisso, continuarão a honrar a história desta instituição. Encerro repetindo o lema de nossa última campanha de comunicação. Tribunal de Contas, inovação que aproxima, controle que transforma. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento o senhor conselheiro presidente Marcos Presídio iniciará o ato de posse. Daremos início à posse do excelentíssimo senhor conselheiro Judásio Penedo Cavalcante de Albuquerque Filho, no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Convido Sua Excelência para prestar o juramento. Prometo, no exercício do cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, cumprir e defender as Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado da Bahia e observar as leis e os deveres da função, promovendo o bem público e a justiça. Solicito ao senhor Luciano Chaves, secretário de processo deste tribunal, que proceda à leitura do termo de posse do conselheiro Judásio Penedo Filho no cargo de presidente deste tribunal. Termo de posse do excelentíssimo senhor conselheiro Judásio Penedo Cavalcante de Albuquerque Filho, no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Aos 6 dias do mês de janeiro do ano de 2026, às 15 horas, no plenário dessa Corte de Contas, em sessão especial, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Marcos Vinícius de Barros Presídio, tomou posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia para o biênio 2026-2027, o excelentíssimo senhor conselheiro Judásio Penedo Cavalcante de Albuquerque Filho, para o qual for eleito em conformidade com o artigo 51 da Lei Complementar número 5, de 4 de dezembro de 1991, a lei orgânica desse Tribunal de Contas. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente empossado prestou juramento de bem cumprir os deveres do cargo, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 10 do regimento interno desse tribunal, e apresentou declaração de bens. E para constar, eu, Luciano Chaves de Farias, secretário de processos, lavrei o presente termo de posse, que vai assinado pelo excelentíssimo senhor conselheiro presidente empossado e pelo excelentíssimo senhor conselheiro Marcos Vinícius de Barros Presídio. Cumprida as formalidades legais, declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia o conselheiro Judásio Penedo Filho. Neste momento, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia acompanhará o excelentíssimo senhor conselheiro Marcos Presídio ao seu lugar na bancada deste plenário. Podemos sentar.
Boa tarde a todos e a todas. Na sequência da sessão, passo agora a empossar no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia o excelentíssimo conselheiro Marcos Presídio, no qual convido Sua Excelência para prestar o devido juramento. Prometo, no exercício do cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, cumprir e defender as Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado da Bahia e observar as leis e os deveres da função, prometendo o bem público e a justiça. Solicito nesse momento ao senhor secretário Luciano Chaves, secretário de processo desta Corte de Contas, que proceda à leitura do termo de posse do conselheiro Marcos Presídio no cargo de vice-presidente deste tribunal. Termo de posse do excelentíssimo senhor conselheiro Marcos Vinícius de Barros Presídio no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Aos 6 dias do mês de janeiro do ano 2026, às 15 horas, no plenário dessa Corte de Contas, em sessão especial, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Gildásio Penedo Cavalcante de Albuquerque Filho, tomou posse no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia para o biênio 2026-2027, o excelentíssimo senhor conselheiro Marcos Vinícius de Barros Presídio, para o qual for eleito em conformidade com o artigo 51 da Lei Complementar número 5, de 4 de dezembro de 1991, a lei orgânica desse Tribunal de Contas. O excelentíssimo senhor conselheiro vice-presidente empossado prestou o juramento previsto no parágrafo 1º do artigo 10 do regimento interno desse tribunal e apresentou declaração de bens. E para constar, eu, Luciano Chaves de Faria, secretário de processo, lavrei o presente termo de posse, que vai assinado pelo excelentíssimo senhor conselheiro vice-presidente empossado e pelo excelentíssimo senhor conselheiro presidente Gildásio Penedo Cavalcante de Albuquerque Filho. Portanto, as formalidades legais, declaro neste momento empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas da Bahia o excelentíssimo conselheiro Marcos Presídio. Passamos agora à solenidade de posse da excelentíssima senhora conselheira Carolina Matos, no cargo de corregedora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia para o biênio 26-27, e a convido, nesse momento, Sua Excelência, para prestar o devido juramento. Boa tarde, senhoras e senhores. Prometo, no exercício do cargo de corregedora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, cumprir e defender as Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado da Bahia e observar as leis e os deveres da função, promovendo o bem público e a justiça.
Solicito ao senhor secretário de processo desta casa, Luciano Chaves, que proceda à leitura do termo de posse da conselheira Carolina Matos no cargo de corregedora deste tribunal. Termo de posse da excelentíssima senhora conselheira Carolina Matos no cargo de corregedora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Aos 6 dias do mês de janeiro do ano de 2026, às 15 horas, no plenário dessa Corte de Contas, em sessão especial, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Gildásio Penedo Cavalcante de Albuquerque Filho, tomou posse no cargo de corregedora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia para o biênio 2026-2027, a excelentíssima senhora conselheira Carolina Matos, para a qual for eleita em conformidade com o artigo 51 da Lei Complementar número 5, de 4 de dezembro de 1991, Lei Orgânica desse Tribunal de Contas do Estado da Bahia. A excelentíssima senhora conselheira Carolina Corregedora, empossada, prestou o juramento previsto no parágrafo 1º do regimento interno desse tribunal e apresentou declaração de bens. E para constar eu, Luciano Chaves de Farias, secretário de processos, lavrei o presente termo de posse que vai assinado pela excelentíssima senhora conselheira corregedora empossada e pelo excelentíssimo senhor conselheiro presidente Gildásio Penedo Cavalcante de Albuquerque Filho. Cumprida, portanto, as formalidades legais, declaro, neste momento, devidamente empossada no cargo de corregedora deste tribunal, a conselheira Carolina Matos. Senhoras e senhores, ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Gildásio Penedo Filho. Boa tarde a todos e todas que se fazem presentes neste plenário. Inicio os cumprimentos, de modo muito especial, a presença do nosso governador do Estado, doutor Jerônimo Rodrigues, e quero de logo fazer uma referência absolutamente justa pela forma republicana e institucional que Vossa Excelência tem dedicado ao longo do seu mandato a esta Corte de Contas. Sou testemunha, acompanhei de perto toda essa realidade e preciso publicamente reconhecer e agradecer todas as tratativas das mais altíssimas republicanas a esse tribunal. Cumprimento também, de igual maneira, a nossa presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada Ivana Bastos, primeira mulher a presidir o Legislativo baiano e merece toda a honra nessa tarde aqui no dia de hoje. Quero cumprimentar também, de igual maneira, a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Cíntia Rezende. Muito obrigado. Em nome de Vossa Excelência, estendo também os cumprimentos a todos os magistrados, desembargadores que se fazem presentes no dia de hoje, nessa solenidade. Destaco com muita alegria a presença do meu diletíssimo amigo, referência política importante do nosso Estado, senador da República, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que tem honrado a Bahia e os brasileiros pela atuação vigorosa na defesa da democracia do Estado brasileiro. Muito obrigado, senador Otto, pela presença de Vossa Excelência. Cumprimento o Procurador-Geral de Justiça, doutor Pedro Marques, companheiro, parceiro importante institucional desta Corte de Contas, que tem desenvolvido uma atividade absolutamente relevante na defesa dos interesses públicos do nosso Estado. Quero cumprimentar também, de igual maneira, o diletíssimo
prefeito da cidade do Salvador, Bruno Reis, que muito nos honra com a presença nessa tarde de hoje. Muito obrigado, prefeito, pela presença. Agradecer ao parceiro também histórico desse tribunal, que guarda uma sinergia importante pela atuação conjunta em diversas ações, que é o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, diletíssimo amigo Francisco Neto. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento também os conselheiros Plínio Carneiro, Nelson Pellegrino, que se fazem presentes nessa sessão. Quero também cumprimentar a representante e procuradora-geral do Ministério Público de Contas desse tribunal, a doutora Camila Luz, que, em nome dela, estendo também os cumprimentos ao corpo qualificadíssimo, jovial, que muito colabora com as atividades desse tribunal, os procuradores de contas desse TCE. Muito obrigado pela presença, doutora Camila. Quero cumprimentar aqui e logo abrir uma referência especial ao nobre conselheiro, ex-presidente e, mais uma vez, agora parceiro de mesa diretora, o conselheiro Marcos Presídio, destacando a sua atuação ao longo desses anos, empreendendo esforços relevantes nesta corte, seja pela dedicação diuturna, mostrando o melhor de si na atuação do seu tribunal ao longo desses 4 anos, e o reconhecimento é do seu corpo administrativo, como é da casa, dos seus servidores, que reconhecem na pessoa de Vossa Excelência a dedicação, o zelo e a probidade que marcaram a atuação de Vossa Excelência nesse tribunal. Muito obrigado, conselheiro Marcos. E eu não tenho dúvida que Vossa Excelência agora estará me ladeando e trazendo também importantes contribuições, da mesma forma que destaco como forma inovadora e absolutamente necessária nesse momento a participação da conselheira Carolina Matos na condição de corregedora, dando um conjunto amplo e dinâmico como deve ser a atuação desse colegiado, procurando estender as pontes, harmonizar o entendimento, e é com muita honra que quero tê-la ladeando e participando também ativamente em relação à mesa diretora desse tribunal. Muito obrigado, conselheira Carolina Matos. Quero aqui também destacar e já enaltecer a figura pública do conselheiro Hinaldo Araújo pelo desprendimento que teve nesse processo eleitoral e, sobretudo, pelo cargo que alcançará em breve para a honra da Bahia e desse tribunal, que é a presidência do Instituto Rui Barbosa, a casa pensante dos tribunais de contas, sendo ele o primeiro baiano a exercer cargo com essa representação, que haverá de levar em seu nome, mas estendendo a todos nós a altura e a dignidade do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Parabéns, conselheiro Hinaldo Araújo. Rendo minhas homenagens ao conselheiro João Evilásio Bonfim. Participe, ator importante nessa conjuntura dessa última eleição, o que promoveu, de certa forma, a construção, nobre governador, de uma unanimidade nesta corte, e efetivamente pelas mãos e pela dedicação do conselheiro Bonfim, eu rendo também minha gratidão, rogando sempre a Vossa Excelência os bons préstimos em relação a essa corte. Muito obrigado, conselheiro João Bonfim. Reservo, por derradeiro, mas não por menos importante, a participação e as presenças dos conselheiros Otto Alencar Filho e conselheiro Josias Gomes, que recentemente empossados nesta corte, trazem a tranquilidade, a normalidade institucional desse colegiado, porque estávamos há mais de ano sem a composição plena. Eu não tenho dúvida que as experiências de Vossas Excelências, como parlamentares, como em públicos, gestores que forem, haverão de agregar em muito nos processos, nos julgamentos desse tribunal. Sejam, portanto, muito bem-vindos e a nossa gratidão de vê-los aqui presente e dando a normalidade a esse tribunal. Reservo aqui uma homenagem em nome dos ex-conselheiros ao conselheiro Antônio Honorato, figura da mais alta estima, que guarda aqui por todos uma simpatia e o reconhecimento pela trajetória marcante de humildade, de serenidade, de equilíbrio que teve ao longo de mais de 25 anos nesse tribunal. Muito obrigado, conselheiro Honorato, pelos ensinamentos, pela participação aqui na atividade. E não poderia deixar de registrar, e quero agradecer e tão somente justificar a presença extensiva na mesa das figuras
do desembargador Abelardo Malta, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ex-juiz da minha cidade, da querida cidade de Tucano, que por lá esteve. Muito obrigado pela presença. A desembargadora Ivana Nilo Magaldi, muito obrigado também pela presença, representando a presidência do TRT no nosso estado. De igual maneira, a defensora pública do nosso estado, a doutora Camila Canário, agradeço também a presença. De igual maneira também ao prefeito de Ituberá, senhor Regis Jonas Aragão, representando ao PB. Em nome de sua excelência, quero estender os cumprimentos aos diversos prefeitos que aqui se fazem presentes, prefeitos das diversas localidades que nos honram com suas presenças nesse dia de hoje. Quero, de forma muito carinhosa, destacar e saudar aqui a presença dos meus familiares. Inicio, em nome dos meus pais, na figura do meu progenitor, figura marcante, alicerce, inspirador de retidão e de seriedade, que é o meu querido pai, Gildásio Penedo, aos 86 anos, tendo uma vida marcada pela seriedade e pela obridade. A minha irmã, aos meus sobrinhos, mas de modo muito especial, quero aqui também fazer uma referência à minha queridíssima esposa, Roberta Penedo, que hoje quis o destino pudesse também estar coroando e presenteando com sua data natalícia o dia de hoje. Muito obrigado, Roberta, pela companhia de vida, pela paciência, pela dedicação e pelo amor ao longo desses 25 anos de vida, de casamento. A minha fonte inspiradora, a minha luz sempre renovada, que são meus queridos filhos, ao Bernardo e a Maria Eduarda. A eles eu dedico sempre os melhores momentos da minha vida, as melhores atuações sempre são e sempre serão para homenagear e que sirvam de alguma forma de exemplo para ilustrar e formar o convencimento e o juízo de vocês que começam a formar uma vida. Aos meus parentes todos, sogro, sogra, enfim, todos os familiares que aqui se encontram no dia de hoje. E quero finalizar os cumprimentos, também saudando a PGE, na figura da doutora Bárbara Camadelli, que aqui se faz presente, a todos os secretários estaduais, os vejo aqui de forma muito expressiva, e quero aqui cumprimentar o secretário da Fazenda, Manuel Vitório, em nome dele, estender ao Felipe, a todos que aqui se encontram, ao Eduardo, aos deputados estaduais, ex-colegas, Niltinho, em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar também a todos que aqui se fazem presentes. Deputados federais, quero aqui cumprimentar o deputado Paulo Asa, em nome dele, saudar todos os deputados federais que aqui se encontram, o deputado Cajado, que ali vejo. Enfim, essa tarde de hoje, presidente Marcos Presídio, governador, mostra a força do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. A presença massiva de lideranças, de amigos, de servidores, sobretudo, que fazem a história desse tribunal, demonstra, de certa forma, a altura que o Tribunal de Contas vem conquistando ao longo desses últimos anos. É bem verdade que a Constituição Federal, o conselheiro Marcos transcorreu aqui na sua fala, e eu vou, de certa forma, procurar fazer um registro histórico para tentar contextualizar a atuação desse órgão de controle. A Constituição de 88 talvez tenha sido a Constituição que mais amplificou os poderes de determinados órgãos da nossa federação. Entre eles, o próprio Ministério Público, que aqui é representado, e, sem sombra de dúvidas, o papel e a importância do Tribunal de Contas no seu conjunto, seja ele estadual ou municipal, tiveram, de certa forma, suas atividades e seus afazeres muito amplificados em relação ao papel das suas atuações. Isso, no decorrer do processo, seja pela leitura, de certa forma, muito contemporânea daquela época, criou, em algum momento na história, um certo sentimento que não é bom para a atividade pública, que foi, de certa forma, denominado o chamado apagão das canetas. O poder rigoroso do tribunal em determinadas situações, o julgamento, muitas vezes, sem a contextualização dos fatos, gerou, em algum momento, um certo frisson na atividade governamental do nosso país, gerando o que chamamos de apagar das canetas. E, por vezes, o esvaziamento de figuras públicas que eram e que foram sérias e que, em algum momento, cometeram algum tipo de irregularidade sem a devida comprovação e acabou gerando esse sentimento
E hoje, em muitas e muitas situações, gerou o certo desinteresse da classe política administrativa de assumir responsabilidades de gestão em função dos receios presentes e futuros, sobretudo em relação às sanções e eventuais combinações legais por parte dos diversos órgãos, Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio Judiciário. E houve, como é natural em um processo democrático, a necessária e importante revisão de determinados fundamentos que vieram, de certa forma, contemplar a nova realidade, a nova dinâmica da administração pública. E aí é que surge, a partir já do ano de 2015, vejo aqui a presença de diversos advogados, Ivan Brandi, que vai, de certa forma, fazer justiça que falo nesse momento, a partir de 2015 começou a haver, na legislação pátria brasileira, governador, uma série de medidas que viessem acomodar esse tipo de performance, com a necessária revisão dos modelos, sobretudo, de atuação desses órgãos. E foi assim que ocorreu com o novo Código Civil, a lei de revisão de probidade administrativa, a lei de mediação, a LINDB, em 2018, que começou, de certa forma, a criar um cenário para que pudéssemos convergir de uma nova realidade em relação à administração pública, que é, sobretudo, a percepção de que há gestores sérios, corretos, que são devedores das suas obrigações e que precisam ser, de certa forma, compreendidos nas suas difíceis decisões do dia a dia de tomar determinadas atitudes. E assim que surge, no ambiente também dos tribunais de contas, a necessidade de uma revisão em relação a determinados modelos conceituais de atuação. É aí que vem, já em 2020, e o TCE da Bahia também foi, naquela oportunidade, um pioneiro, conselheiro honorário, na aprovação dos TAGs, Termo de Ajuste de Gestão, que nada mais é uma perspectiva entre o jurisdicionado e o Tribunal de Contas de dever e perceber determinados equívocos, encontrar soluções consensuais com o objetivo de se evitar a repetição e, sobretudo, a punição dos gestores no passado. Veio o TCU em 2022 e aí gera, de fato, uma abertura muito amplificada do cenário institucional, que é a possibilidade da instrução através da instrução 22, salvo engano, do TCU, que é a possibilidade do consensualismo. E aí o Tribunal de Contas, sempre como vanguardista em relação às suas atuações, já sobre os auspícios do conselheiro presídio, em 24, criamos aqui, com apoio de todos os senhores conselheiros, com o apoio da Casa de Auditores, que tem a imparcialidade e que tem independência funcional, a resolução do consensualismo, que, de certa forma, veio dar guarita a essa possibilidade de compreensão das dificuldades do gestor e, sobretudo, de se alcançar a eficiência da ação política. Por vezes, uma solução de uma responsabilização financeira não é a melhor solução que se tem para o gestor, e muito menos para a sociedade, que vê, como viu recentemente, determinados bens públicos se perderem ao relento, como foi o caso do VLT do subúrbio de Salvador, com a interveniência do Tribunal de Contas da União, trens que estavam há mais de 10 anos largados e abandonados no estado do Mato Grosso, por uma briga e uma disputa política entre o prefeito de Campo Grande e o da cidade Cuiabá, próxima criou um embaraço e permitiu que, através do TCU, pudéssemos trazer com economia, é importante destacar, uma economia de mais de 500 milhões de reais para que pudesse ser implementada aqui no subúrbio ferroviário os trens que estão em muito bom estado, sobretudo antecipando a entrega, porque se fôssemos comprar, o governo ia demorar anos para padronizar no padrão que existia, e houve essa solução a partir dessa inovação importante e que teve a intervenção do TCE da Bahia e do Mato Grosso nesse tipo de acordo. E muito mais recentemente, a questão da ponte Taparica-Salvador, a obra, sem sombra de dúvida, de maior relevância e materialidade no nosso país, uma obra que tem um potencial de mudar, sobretudo, a estrutura viária, não só do entorno de Salvador, mas de toda a região, teve a anuência e a articulação do TCE
sentando com as partes, o governo do Estado, o privado, para poder se construir uma solução consensual. Então, essa é a nova dialética que se impõe aos órgãos de controle. E não será diferente nessa próxima gestão, tendo a percepção e a clareza de que esse é o melhor caminho para se encontrar a eficiência da gestão pública. O tribunal tem essa compreensão e, efetivamente, não vai se furtar quando houver eventuais responsabilizações no seu dever de cumprimento da lei, mas tendo a capacidade dialógica de construir pontes, de abrir o diálogo e de procurar, sobretudo, a satisfação daquele que efetivamente é o dono e o representante de todos nós, que é o cidadão baiano. Então, portanto, nobre senhores conselheiros, eu quero mais uma vez convocá-los nesse novo ambiente que quer se construir no tribunal, de harmonização, de compreensão, a mesa diretora, o conselheiro Marcos Presídio, a conselheira Carolina Costa, a Matos, a todo o corpo de nossos conselheiros, conselheiro Otto Filho, Hinaldo Araújo, João Bonfim, Josias Gomes, mas, sobretudo, os nossos servidores. Esses que, sem sombra de dúvida, são o maior ativo deste tribunal. E a ele eu me reservo minha última fala. Vamos continuar a vivenciar um período de sempre procurar o aprimoramento, a reestruturação do tribunal, por entender que sem vocês, sem o corpo da alçada e da qualidade do tribunal, nada disso podia ser construído ao longo desses anos. Peço e rogo ao bom Deus, agradecendo mais uma vez a todos que aqui se dirigiram, vereadores, prefeitos, lideranças, amigos, gestores públicos, secretários, ex-secretários, vejo aqui a figura Coronel Cristóvão, que muito nos honra com a presença, o que dá uma dimensão e somente me faz encher de orgulho e, sobretudo, de motivação para que possamos continuar rendendo ao bom Deus que nos ilumine nesse próximo passo. Muito obrigado, obrigado a todos nessa sessão. Senhoras e senhores, convidamos todos neste momento para, em posição de respeito, cantarmos o hino da Bahia, que será executado pelo tenor Carlos Lima, e ao piano Jairo Brandão. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve ao rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá, nossa terra hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho,
de minha alma para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência, independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Agradecemos ao tenor Carlos Lima e o pianista Jairo Brandão. Senhoras e senhores, informamos que logo após o encerramento desta sessão, os cumprimentos serão feitos a partir de uma fila que deverá ser formada em sentido único à direita aqui deste plenário, aqui na tribuna. Com a palavra neste momento, o excelentíssimo senhor presidente e conselheiro. Agradecendo a presença de todos, sem antes deixar de nominar e agradecer sobre a devida e necessária manifestação, agradecer a caravana de minha cidade, de Tucano, que se faz presente nesse dia de hoje. Muito obrigado aos conterrâneos que de lá se deslocaram. Ao ex-prefeito, em nome dos ex-prefeitos, quero cumprimentar aqui Joaquim Belarmindo Cardoso Neto, ex-prefeito de Sátiro Dias e de Alagoinhas, que se faz presente também no dia de hoje. Portanto, agradecendo muitíssimo a todos que aqui se fizeram presentes, senhores secretários, diretores de empresas, colaboradores, gestores, políticos, sobretudo aos colaboradores deste tribunal, às autoridades. Quero encerrar a presente sessão e agradecer a Deus por tudo. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.